Então, nós aqui reunidos, vamos acalmar o nosso coração, esquecer do tumulto lá de fora e sentir a paz deste ambiente que nos acolhe. E nesta paz, rogar ao Senhor que sejamos envolvidos pelos benfeitores amigos que aqui trabalham, para que durante o nosso estudo, além de receber, possamos doar harmonia e paz para que todos que se encontram nesse momento muito exaltados possam se acalmar e sentir a vida como um convite de aprender sempre, despertar para além de Deus, para que consigamos ser fiéis ao nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo, nosso irmão, nos momentos felizes, nas dificuldades, em todos os desafios que a vida apresenta, para que o bom ânimo, a temperança, a paz, a concórdia, a solidariedade sejam sempre a nossa escolha, as vibrações felizes, o entendimento mútuo e o desejo sincero de aprender a servir o nosso irmão. Que a bondade do Mestre nos sustente nesta hora e que assim seja. Vem para a roda, meu povo. Ó, traz a cadeira aqui. Vem, Belzinha, vem. Não, vem para cá, Bel. Por que você quer ser diferente? Vem, Dirceu, por favor. Deixa a Bel diferente. É, ó, cabe todo mundo aqui, ó, Bel. Pois ordem tudo. Olha, melhor, né, Bárbara? Bom, vamos lá. Então, a gente vai continuar o nosso capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E, especificamente, nós estávamos vendo a história de Zaqueu. E, quando a gente trouxe lá esse relato da Amélia Rodrigues, ela deu o Zaqueu como rico de humildade. Então, o nosso esforço está sendo entender a humildade para entender por que foi que ela disse que o Zaqueu é rico de humildade. Então, a gente começou a ver a humildade a semana passada e hoje a gente vai continuar alguns aspectos, então, da humildade. E aí, quando eu fui estudar, de tudo que eu fui encontrando, tinha uma coisa que eu achei bastante interessante. Quando Jesus começou a pregar, a primeira pregação de Jesus foi o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, o primeiro ensinamento de Jesus foi: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa bem-aventurança é a bem-aventurança que trata da humildade. Então, a humildade tem uma importância tão grande que foi a primeira coisa que ele falou. E do jeito que ele falou, né, de bem-aventurados esses pobres de espírito, chocou a todos, porque contrariava todas as crenças daquela época. Então, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, é a base de compreensão do que seja
a importância da humildade. E aí, na continuação, o Evangelho diz: por pobres de espíritos, Jesus não entende os necessitados de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, se a gente entender que a vida de verdade é a vida espiritual e é para estes, os humildes, o reino dos céus, parece que a condição de estar nesse reino é ser humilde. E se eu não entender a humildade, vai ficar muito difícil. Por que que eu falei que foi chocante? Porque na época os fariseus tinham certeza que eles já estavam garantidos. Porque eles iam ao templo toda semana, eles tinham um comportamento bastante adequado na época, eles seguiam todos os rituais, eles se vestiam de uma maneira muito decente, comportada. Então, quando ele falou isso, para eles foi uma decepção, porque hora nenhuma ele mostrou uma característica típica do fariseu como sendo aquilo que levava ao reino de Deus. Ele não falou de frequentar o templo, ele não falou dessa frequência aí. Então, eles ficaram muito estarrecidos com essa história do reino de Deus ser para os pobres de espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade, um ato de submissão a Deus. Ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Hoje desconfigurou bastante. Meus slides estão tudo. Mas está ótimo. Então, quando ele fala disso, e é um cuidado que eu estava aqui pensando, porque assim, ó, ele fala que os homens que já têm uma certa inteligência tendem a interpretar as coisas do seu ponto de vista e não se abrem para as coisas de Deus. Então, eles ficam convencidos que aquilo que eles fazem é o certo. Então, seria o equivalente assim, ó. Nossa, eu venho todo domingo, nem dia de jogo do Brasil eu falto, eu tô certa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque às vezes eu tô aqui, mas isso não diz se o meu coração é humilde ou não. Então, não tem a ver com o que eu faço, mas com o que eu sinto, com como eu recebo as coisas e quanto eu tenho prontidão para aprender aquilo que é diferente, para eu conseguir analisar e sentir em mim a lei de Deus. Então, por isso, ele fala dessa submissão à vontade de Deus. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente o comum, as pessoas fazem a medida do que elas sabem. Eu já estudei isso, eu sei mais aquilo, eu sei aquilo outro. Então, vão acumulando títulos. Isso vai descendo pelo tanto que sabe. Quando foi dito para Sócrates que ele era o homem mais inteligente, ele começou a conversar com muitas pessoas e ele percebia que logo chegava o limite do saber e a pessoa extrapolava o campo dela de sabedoria e justificava com uma outra coisa. E aí ele foi percebendo
que as pessoas sabiam muito pouco. E aí vem a genialidade daquele espírito. Porque como é que ele mediu a sabedoria dele? Avaliando o quanto ele não sabia nada. Então, lembra aqui que ele falou: só sei que nada sei. E o fato de saber que eu nada sei me coloca à frente de muita gente. Porque enquanto a pessoa acha que sabe, ela não se abre para aprender. Como ele tinha consciência que ele não sabia, ele era muito aberto a aprender muito mais coisas. Então, quando a gente imagina saber e a gente fica. Então, se eu falar envaidecida, todo mundo desiste. Mas que a gente fica com aquele prazer do tanto que sabe, e eu quero falar tudo que eu sei, então, a humildade já foi embora faz tempo, porque eu estou com a impressão que sou eu que sei. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Eles dizem que foi por isso que bem-aventurados os pobres de espírito foi a primeira fala de Jesus. Porque, olha, se eu não tiver humildade, eu não consigo estruturar nenhuma outra virtude. Então, é como se fosse assim, ó, é obrigatório humildade para estruturar a próxima. Então, daí a gente imagina, um pouco de humildade todo mundo tem que ter. Só que se eu tenho um pouco, dá para expandir para mais um tanto. Por isso eu preciso encontrar essa humildade para fazer o trabalho. Porque olha só, como é que eu vou ser justa se eu não for humilde? Porque o critério para ser justa é entender que o outro também tem direito. Mas se eu for muito orgulhosa, eu acho que eu valho muito mais que ele. Então eu posso diminuir todos os direitos dele. E eu não vou conseguir ser justa. Então, qualquer outra virtude que eu queira, eu preciso de ter humildade na base. Porque, caso contrário, eu posso fazer uma performance bondosa, mas eu não ter uma virtude estruturada. Porque a minha visão da minha relação com o outro, ela está muito deturpada. Então, seria mais ou menos assim, ó. Por que eu ajudo o outro? Porque ele é um coitado. Ele nunca vai conseguir. Ele não é capaz. Ele não tem força para se melhorar. Então, ó, eu ajudo porque ele é muito menos. Então, ó, eu estou até ajudando, mas não tem nenhuma virtude em exercício. E isso traz uma dificuldade muito grande de entendimento, porque na maioria das vezes a gente fala assim: uai, mas eu não estou ajudando o outro. Eu estou ajudando o outro. Está sendo bom para ele? Está sendo bom para ele. Eu estou expandindo alguma virtude em mim? Não estou. Então eu estou ajudando o outro com aquilo que eu já tenho. E se eu for pensar em evolução, isso não serve para evoluir, serve para manter o que está pronto. E evolução não é permanecer, é crescer. Então, essa é a grande atenção. Então, não estou dizendo que não é o bem, ó, é o bem, mas não é um bem que significa crescimento, porque eu não estou expandindo virtude. Então, hoje, para nós, analisar minha relação com o outro, entender se eu tenho essa humildade e como é que eu sinto isso, é bastante importante para eu entender o processo que acontece dentro de mim.
Então, os fariseus eram comportados, eles rezavam todas as semanas, eles obedeciam à lei criteriosamente. E por que que Jesus falava para eles assim, vós sois túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro? Porque eles faziam, porque eles se achavam melhores que todos. Só nós vamos ser salvos. Só nós somos direitos. Só nós fazemos o bem. O resto é o resto. Então, era isso que Jesus chamava atenção. Apesar de todo aquele comportamento, de toda a dedicação com a religião, no coração deles não tinha humildade. Eles desprezavam qualquer pessoa que pensasse diferente deles. Então, esse tem que ser o nosso cuidado, porque senão a gente cai no mesmo lugar que eles. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. Então, traduzindo isso de uma forma bastante simples, são as pessoas que são muito espontâneas e verdadeiras. Eu falo o que eu sinto, eu mostro o que eu penso, eu não simulo nada, eu falo exatamente o que é. E se você me julgar? Uai, você sabe, é um direito seu. Porque eu fiquei pensando, e aí eu ia deparando com algumas coisas. Eu não sei se sou só eu, às vezes todo mundo pode ter um pouquinho disso. Dependendo do ambiente, a gente dá uma ajustada no comportamento. Por que será? O que eu quero quando eu ajusto o meu comportamento para aquele ambiente? Corresponder à expectativa do povo. Isso é uma coisa. Eu quero mostrar que eu também sou capaz e que eu também sei. Aí fica pensando, a gente vai numa festa chique. Quanto tempo eu fico formatando as coisas para ficar no nível de chiqueteza daquelas pessoas? Então, por que eu sou tão preocupada do ficou bom? Será que está adequado? Será que é isso? Então, o que que tem que eu estou querendo performar para estar naquele ambiente? Porque senão eu vou ficar procurando e vai me dar a impressão que eu não tenho mais nada de orgulho. Mas então eu não posso me arrumar para ir na festa? Não, você até deve. Mas o problema é quanto aquilo me preocupa, quanto aquilo me consome, quanto valor eu dou para aquilo, porque senão eu não percebo. E às vezes as pessoas até falam umas coisas que a gente faz assim, ai, nossa, que legal. Só que depois você pensa, você faz assim, não, eu não acho isso mesmo certo, por que que eu concordei? Para não desagradar. Mas quem é que é preocupado em não desagradar ninguém? O espírito vaidoso, que quer estar bem com todo mundo o tempo todo. Então, eu não mantenho uma postura. Então, se a gente lembrar lá no finzinho das bem-aventuranças, Jesus vai falar: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, dando a entender o seguinte, toda vez que vocês defenderem o meu nome, a fidelidade a mim, aquilo que é o certo, vocês vão ficar tudo mal visto, porque ninguém vai gostar de vocês. E quando a gente faz isso, é mesmo, as pessoas falam assim, nossa, mas que pessoa chata. Nossa, nós estamos tudo brincando. Nossa, por quê? Porque eu assumi uma postura que não é a aceita pela maioria. E ele fala, feliz, quando você tiver coragem de enfrentar a maioria e fazer o certo, mesmo que todos fiquem contra você.
Agora pensa se isso é fácil. Vou fazer o que tem que fazer, mesmo todo mundo contra mim. Então, olha só, eu preciso ter a humildade, porque as pessoas não vão gostar de mim. Eu vou desagradar a muitos. E vai ser assim. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las, sem alarde nem fantasias. Então, isso é para falar que humilde não é aquela pessoa que fica quieta e é submissa. Ela baixa a cabeça e aceita tudo. Ó, o humilde, ele aceita a lei de Deus. Ele obedece aquilo que não é contra a lei, mas ele não é revoltado. E quando ele discorda, ele, em paz, não faz. Mas ele não briga, ele só não faz. Então Jesus não apedrejou a mulher, mas ele não brigou com ninguém. Quando perguntaram para ele, é justo pagar imposto? Ele olhou e falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não vou fazer uma rebelião falando disso. A vida material tem uma organização, vocês têm meios legais para reorganizar, desde que tenham consciência de como reorganiza. Mas eu não vou falar mal de César. O que é dele, e ele precisa saber que ele tem responsabilidade de organizar. Então, olha só, ele sabia que aquele imposto estava injusto? Ele sabia. Mas ele sabia que aquilo era fruto do egoísmo do homem. Então, eu não estou aqui para brigar. Eu estou aqui para conduzir pelo caminho da justiça. Mas não tem justiça sem humildade. Então, ó, é uma postura que não tem nada dessa submissão, mas tem de reconhecer como é que eu posso estabelecer uma nova maneira de organizar. Então, ó, qual é o limite? Como é que eu vou vencer a minha limitação? E sem nenhuma fantasia, porque eu não tenho nenhum poder. Eu tenho que seguir o que a realidade me mostra. Então, aqui a gente tem que ter cuidado, porque às vezes quando a gente chega no nosso limite, a gente se vitimiza e fala assim: ai, mas eu não dou conta, é muito difícil para mim ainda. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Ó, você é você do tamanho que você é. Você realmente não vai dar conta de tudo. Mas do que você dá conta, você está fazendo? Porque a pergunta é essa. É do seu tamanho. Você faz o que seja forte e dá um passinho a mais? Porque senão eu vou cair nessa vitimização fantasiosa que não somos nós que precisamos fazer a mudança. Como é que nós vamos dar conta da desonestidade do mundo? Se todo lugar está comprometido com a desonestidade. Não, não é você que vai dar conta da desonestidade do mundo mesmo. Mas no seu lugar, você é honesto? Se você for no seu lugar, está valendo. Porque cada um aqui vai ser no seu. Aí a gente forma um movimento. E o que tiver mais força vai se encarregar de outras frentes maiores. Mas se com essa desculpa ninguém faz em lugar nenhum, a gente vai viver na desculpa para sempre. Ai, gente, mas como é que nós vamos vencer a violência? Não, aí você não vai vencer mesmo, não. Você tem que vencer só a sua. Porque se você vencer a sua, no seu ambiente, alguém que tem mais força organiza para que a gente vença como um todo. Mas primeiro, eu preciso vencer a minha. Então, é ter essa clareza. O que é que eu posso? É buscar
incansavelmente a verdade e o progresso pessoal, nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Então, aqui é como se fosse para onde tem que olhar. Ó, eu sempre olho para o melhor, porque é uma coisa que a gente conhece, é aquilo que fala assim, ah, mas todo mundo faz assim. Aí a gente brinca, mas sua mãe já te ensinou que você não é todo mundo. Ó, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo mesmo. Eu preciso eleger aquele que me inspira. Então, o meu modelo máximo é Jesus. Ai, mas é muito distante. Não é. Mas eu posso escolher Eurípides, Doutor Bezerra, Madre Teresa e me inspirar naquilo. O que não vale é olhar para trás e ver o que faz pior que eu e falar, ah, então, mas todo mundo faz assim, deixa para lá. Não. Ó, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu preciso aprender algo além. E isso eu tenho que buscar nesses exemplos, incansavelmente, porque tem coisa da humildade que eu nem percebi ainda. É só quando eu vejo aquela pessoa, eu falo, nossa, isso eu não sei fazer. Aí eu me percebo onde está a falha. E aí eu consigo um passo além. A humildade é a luz, é a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota na alma como um estado afetivo ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano, edificadas pelo egoísmo, e nos vemos enquanto eu divino. Então, essa luz que vem de dentro e me deixa reconhecer é que vai me salvar agora das dificuldades. Porque quando eu olho para dentro e falo, nossa, hoje eu consegui fazer uma coisa um pouco melhor que ontem, eu vou ficar feliz comigo. Ah, mas você não fez tudo. Mas eu sei que ainda não dá para fazer tudo. Eu sei que eu não sou igual a tal pessoa. Eu já entendi. Eu não estou na ilusão. O meu ego não está se comparando com o outro. A luta é minha comigo. E toda vez que eu me venço, eu fico feliz comigo. E olha que coisa mais interessante. Esse caminho é o caminho que a gente vence os ciúmes. É o caminho que vence a inveja. Ó, o Marcelo sabe mais que eu, ele tem mais habilidade. Então, mas eu não estou me comparando com ele, eu estou comparando comigo. Nossa, hoje eu ajeito melhor essas coisas do que eu fazia ontem. Então, eu comigo mesma, eu dei um passo. Então, ó, tá dando certo. E isso me traz muita esperança, porque se hoje eu melhorei um pouco, amanhã eu posso melhorar outro pouco. E depois, nossa, gente, daqui a pouco eu vou conseguir aprender como ele aprendeu. Mas eu não estou com inveja dele. Eu entendi. Essa é a vida dele, o ritmo dele. Essa é a minha e o meu ritmo. Então isso vai trazendo paz, vai trazendo calma, porque acaba com a disputa. Então, é só na humildade que eu deixo de disputar com o outro e foco a atenção em quem eu sou. Humildade é desilusão, reconhecimento de limites e qualidades, é conscientização. Aí eu acho muito interessante, porque se falar assim, ó, você é uma pessoa muito orgulhosa, a gente fala, não, não sou tão orgulhosa assim. Só que se falar assim, você é uma pessoa muito dedicada, a gente fala, ah, não, não é assim também. Uai, você não aceita nem o difícil e nem o fácil?
Quem é você então? Então, na humildade, eu vou tirar a desilusão, eu vou me desiludir, na verdade, vou romper a ilusão e vou entender, olha, eu não estou preocupada com o que a Bel acha que eu sou. Eu sei o quanto eu sou responsável, o quanto eu sou dedicada. E eu sei que hora que eu travo na dedicação. É uma análise que eu tenho de mim. E eu sei o quanto eu sou, com clareza. E isso precisa de muita dedicação a si mesmo, olhar lá dentro para ter essa clareza. É o estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Porque se eu não tiver humildade, quando alguém mostra um defeito, a gente desanima, a gente fica chateado, a gente fica até um pouco com raiva da pessoa que falou, porque ela mostra uma coisa que fica muito dolorida, e aí eu não quero mais. Então, na humildade, vai quebrar a ilusão. E se a gente pensar, ó, quando a ilusão quebra, é um processo de dor, mas na verdade é quando a verdade me visitou. Eu vi a verdade sobre quem eu sou. Olha, eu não tinha entendido que eu sou assim. Agora eu percebi. E agora é a minha melhor chance de mudar isso. Porque antes eu não ia mudar, porque eu achei que não era assim. Então, se eu for pensar humildemente, é a melhor oportunidade da vida, é quando eu me desiludo. Olha que delícia! É a dor do bem. É a dor do bem. É o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Então, se a gente pensar agora, é como se dissesse assim, ó, humilde é alguém que tem muita lucidez sobre quem é, mas muita certeza. E tem tanta certeza que coloca nome na dor com clareza. Vocês já sentiram dor que vocês não sabem por nome? Sim ou não? Muitas? Então, é o orgulho que faz isso. Eu sofro muito e eu vou falar assim, ó, eu fui tão boa para essa pessoa, por que que ela fez isso comigo? Ó, eu acho que eu fui uma pessoa muito boa. Mas desde quando bondade faz a gente sofrer? É, bondade não faz sofrer, bondade faz ficar feliz. Então, se eu estou sofrendo, não é de bondade que eu estou falando. Então, eu vou ter que começar a olhar para isso até eu falar assim: nossa, eu arquitetei esse movimento bom, na esperança que ela reconhecesse a mim como uma pessoa especial. Quando ela falha e não reconhece, eu sofro. Então eu não fiz o bem. Eu tinha um interesse no que eu estava fazendo. A minha preocupação não era ela. A minha preocupação era a mim mesma. Nossa, que triste que é isso. Foi só interesse? É, foi só interesse. Por isso eu me decepcionei. Por isso eu estou sofrendo muito. Então é nesse movimento. Então, eu sei que é muito desafiador isso, gente, e é muito triste mesmo, porque é chato.
Mas eu preciso ter certeza, ó, toda vez que eu cair num sofrimento que não tem nome, já deixa claro, eu estou falando de um filho do orgulho e do egoísmo. Porque quando é um sofrimento para me libertar, ele já está com o nome. Como assim? Então imagina o seguinte, ó. Ciúmes todo mundo aqui conhece? Ou tem alguém que não conhece os ciúmes? Conhecemos? Ótimo. Então imagina que ciúme seja o meu sofrimento. Aí, Abel convida a Mônica e eu sofro. Mas eu já sei que eu sou ciumenta e eu sei que isso é péssimo. Então eu vou começar a lutar dentro de mim para não pensar desse jeito, para sair da prisão dos ciúmes e ir para a liberdade de ser mais humilde e ter aceitação. Eu estou sofrendo porque eu estou num sacrifício, mas a minha luta já está enorme. Eu estou lutando para fazer diferente. Essa é a luta que liberta. Quando o sofrimento, por que Abel fez isso? Como ela foi ingrata. Eu não merecia desse jeito. Nossa, nunca imaginei. Ó, esquece. Eu não estou falando de um sofrimento de crescimento. Eu estou falando de um sofrimento de escravização. Eu não estou falando de bondade. Eu estou falando de orgulho e egoísmo. Por isso que não tem um nome definido e claro de luta. E eu estou tentando falar da bondade, da dedicação que eu tive com ela, de tudo que eu fiz e que ela está sendo ingrata. Ó, eu estou falando de sofrimento. Então, eu estou na minha ilusão, chamando orgulho de bondade. Essa é a grande diferença. Peraí, deixa eu te dar. Então, eu reconheço essa dificuldade, eu reconheço o ciúme, que
Deu certo? Ó, porque às vezes eu vou inventar coisas para justificar. Não é que eu sou ciumenta, é que eu cuido. E eu vou até me orgulhar do tanto que eu cuido da pessoa sem reconhecer que isso é meu orgulho. Ou então eu vou falar assim, ai, graças a Deus, eu já tenho essa humildade de te aceitar do jeito que você é difícil. Então, na verdade, ó, é uma troca de palavras, porque quando de verdade eu acesso a humildade, eu reconheço a importância que você tem. E eu não te acho menos importante que eu. Não vai ter essa disputa. Porque se eu tenho esse direito, você também tem esse direito. Se eu posso, você também pode. Para mim, o natural é pensar nessa igualdade. Então, não basta só reconhecer, eu preciso, na verdade, sentir, porque senão pode ser só uma coisa que está sendo produzida, mas ela não tem essa vibração. É um começo. Por isso que aquela investigação sugerida por Santo Agostinho de todo dia, eu tenho que achar o seguinte, olha, que hora que eu acho essa igualdade? Porque muitas vezes a gente aceita ajudar o outro, mas hora que falar assim, ó, então, mas agora esse direito vai ser de todos. A gente fala, não, aí não, porque aí eu vou perder. Então, ó, eu aceito te ajudar até não interferir no meu interesse pessoal. Hora que você interfere, aí eu quero que estabeleça um limite para essa ajuda. Então, aí eu começo a perceber se eu realmente acho que você tem esse direito ou se isso estava confortável enquanto você não estava me incomodando. Então, é nesse lugar que eu preciso chegar no questionamento, né? Porque isso dá muito trabalho. Eu lembro uma vez numa discussão, a pessoa estava fazendo algumas comparações que são muito simples. Então, por exemplo, ó, quando a gente trabalha num lugar e a gente chega 5, 10 minutos atrasado, o que a gente espera do outro? Nossa, gente, só 10 minutos vai reclamar? Vou trabalhar aqui agora o dia inteiro, vou fazer tudo. Agora, quando alguém combina com a gente e chega esses mesmos 10 minutos atrasado, como é a minha reação? Tá tudo bem ou eu já estava ficando desconfortável? Então, porque se eu não vou olhando nessa igualdade, eu tenho muita dificuldade em entender que hora que eu enxergo o outro na igualdade e que hora que eu quero um privilégio, como se eu posso, porque eu sei o tanto que eu sou capaz, o tanto que eu sou responsável, mas você não. Você tem que se justificar por que você fez isso. Né? Então, é um cuidado que eu preciso ter, porque às vezes isso confunde muita gente. Então, quando eu falo aqui, ó, é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Por isso, a gente não pode ignorar. Não tem autodescobrimento sem o outro na minha vida. Eu preciso de relacionar de perto com alguém para entender quem eu sou. Porque, ó, uma pessoa que eu encontro de vez em quando, eu me preparo para ter paciência. Aí o que vai aparecer?
Nossa, como você tem paciência. Nossa, olha. Aí vem uma pessoa que eu tenho que conviver todo dia. E todo dia, ali é o teste de verdade. Porque ali não vai dar tempo de eu ficar me preparando e armando as coisas. Então, eu vou segurar uma vez, duas. Hora que a pessoa invadir alguma coisa do meu interesse, eu vou dar o contra. Ali eu vou falar assim, ó, eu suporto até aqui. Hora que chega nesse ponto, acaba. Essa é uma informação preciosa sobre quem sou eu. Então, autodescobrimento sem relacionamento não existe. É impossível. Por isso que eu não gosto de... Te pega desarmada. A surpresa me pega desarmada. E vai escapar. E se eu fico nesse grau de insegurança, é porque eu quero controlar as coisas à minha volta, porque estando no meu controle, eu consigo planejar o que eu vou fazer, como eu posso reagir, como é que eu faço para sair dessa situação dentro de uma coisa que não me envergonhe, que não me coloque numa dificuldade. Porque imagina eu perder o controle e mostrar para todo mundo que eu sou agressiva, que vergonha que eu vou passar. Nossa, eu vou ficar arrasada. Todo mundo vai ver que eu sou agressiva. Já pensou? Vocês me fazem uma pergunta que eu não sei responder, que eu não sei onde achar. Olha que vergonha, eu vou mostrar que eu não sei. Todo mundo vai falar, ih, ela não sabe nada não, ó, sabe só até aqui. Tirou do papelzinho ali, não sabe mais nada. Eu vou ficar com vergonha, minha vaidade vai sofrer. Então, a minha tentativa de controlar a situação é para o meu orgulho não sofrer. E eu consigo ir mantendo a minha performance daquilo que eu quero que vocês vejam de mim. Igual o fariseu mesmo. Então, por isso que eu preciso de um relacionamento próximo a mim, para ter profundidade, intensidade. E aí eu não vou estar numa máscara, numa performance. Vai ter que aparecer a minha verdade. Porque esse é o desafio de verdade. Né? Então, isso é muito importante. Deixa eu só ver. Quem vibra no espírito de humildade recolhe sempre na vida o que tem valor real para seu crescimento, não agindo ao sabor das proclamadas mentiras mundanas, porque zelará por sua identidade universal, sem deixar assediar-se por apelos inferiores. Então, ó, um espírito humilde, a preocupação dele é com a verdade, com o que tem dentro dele. Ele não faz o que a maioria faz. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Então, ele é autêntico. Ele faz o que tem que fazer. E para ele está tudo bem. Ele não fica abalado. Então, eu tenho que pensar, quando todo mundo fala de mim, como eu fico? Está tudo bem ou eu fico triste? Olha como que é difícil essa história dessa humildade. Eu acho muito difícil. E a gente conhece muito pouco dela. Muito pouco. Então, ó, uma característica do espírito humilde, ele é muito feliz. E ele tem muita facilidade de aceitar,
todas as coisas que a vida propõe. Ele aceita tanto as coisas boas como as coisas difíceis. E aí vem o grande desafio, vocês não vão acreditar, que o humilde, ele aceita a fácil e a difícil com a mesma disposição. Olha que coisa! Então, é só para a gente pensar, lá no texto da paciência, vai ter uma hora que o Espírito que está escrevendo fala assim, ó, obrigado, Senhor, por querer me experimentar no muito e no pouco. Ou seja, tanto faz, porque o meu interesse é mostrar para mim a minha fidelidade a Deus no muito e no pouco. Então eu fico feliz quando eu sou fiel no muito, quando eu sou fiel no pouco. Por que que ele aceita? Porque eu me submeto a Deus em qualquer situação da vida. Então, a preocupação dele, eu não estou preocupado que estou com pouca coisa que vai faltar. Eu estou feliz, porque eu estou fiel mesmo na dificuldade. Isso é um espírito humilde. Já entendi, nós falhamos. Mas é só para a gente ter essa noção. Ó, que hora que eu não tenho sido, porque senão dá a impressão que a gente tem sido humilde. Né? Então, ó, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com gostar de se enfeitar, maquiar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que meu coração sente em cada situação. Porque às vezes a gente olha uma pessoa que gosta muito de andar bem vestida, a gente acha que só por isso ela é uma pessoa orgulhosa. Nada a ver. Às vezes o coração dela é muito mais grato a Deus do que o nosso. Por quê? Porque ela está sendo fiel no muito. E ela está feliz e fazendo o que ela tem que fazer. Essa é a mudança de ponto de vista que a gente vai se esforçar. Beleza? Chega, tá bom. Deu por hoje, né, Suzete? Credo. Que humildade difícil, meu pai. Mas é porque a gente ainda não conhece. Pode. Então, nós vamos fazer a prece.